Hoje a gente vai fazer quase um trabalho de detetive financeiro por aqui. Recebemos uma análise bem completa que faz uma projeção para 2026 de 4 grandes empresas brasileiras, todas ligadas a commodities. A nossa ideia é entender, daqui a 2 anos, qual delas parece ter mais chance de gerar valor e, claro, onde podem estar as armadilhas que os números não mostram de cara. Vamos passar por Vale, CSN Mineração, Petrobras e Unipar. E a gente quer ir fundo nas premissas, nos cálculos, sabe? Tentar ler as entrelinhas. E parece que a primeira da lista, a Vale, já é um quebra-cabeça um pouco mais complicado. Então vamos começar a desvendar isso. Ela é famosa por ser uma montanha-russa, né? Muito sensível ao preço do minério e ao dólar. Quais são as bases dessa projeção para ela? Exato. E entender essas bases é o ponto principal, porque se uma delas balançar, a projeção toda pode mudar. A análise parte de 2 premissas bem centrais. A primeira é a cotação do minério de ferro. Certo. O estudo considera um valor em torno de $100 a tonelada. É um patamar que, assim, o mercado acredita que é sustentável. Peraí, já quero começar por aí. E a segunda premissa, que é sempre a mais polêmica, o dólar. Que valor a análise está usando? Então, a análise projeta uma cotação de dólar a R$ 5,70 para 2026. Uau, 5,70. Isso me parece uma premissa bem ousada, né? Talvez até um pouco pessimista com o real. Quão sensível é essa projeção toda? Se o dólar, por exemplo, ficar na casa dos 5,20, a conta toda desmorona? Ótima pergunta. E a resposta é extremamente sensível. Uma parte gigante da receita da Vale é em dólar, então... Cada centavo faz diferença. Uma diferença milionária. Uma variação de 50 centavos no câmbio, como no seu exemplo, mudaria completamente o provento projetado. Por isso é tão importante saber que isso é um cenário, né? Não é uma previsão cravada em pedra. Entendi. É um cenário, não uma profecia. Ok. Além do minério e do dólar, o que mais entra nessa conta? Falam muito em EBITDA e CAPEX. Sim. O estudo usa um EBITDA de 15,8 bilhões de dólares e um CAPEX de 5,6 bilhões de dólares. Certo, vamos traduzir essa sopa de letrinhas. O EBITDA é, de forma bem simples, o dinheiro bruto que a operação da Vale gera. Isso. E o CAPEX é o que ela precisa gastar para manter tudo funcionando, comprar máquina nova, essas coisas. A diferença entre os dois é o que sobra, né? O que pode virar dividendo. É por aí. Terceiro pilar, a política de remuneração. A regra oficial da empresa é distribuir no mínimo 30% dessa diferença. Ah, ok. Só que, olhando o histórico recente, a análise adota um número mais realista de 50%. A empresa tem sido mais generosa. Entendi. Então a matemática começa a fazer mais sentido. A gente pega essa diferença, aplica os 50% e multiplica por aquele dólar de 5,70. O que essa conta toda revela no final? Qual é o provento por ação que a projeção aponta? Exatamente esse o caminho. Fazendo essa conta, a gente chega num total de 29,07 bilhões de reais a serem distribuídos. 29 bilhões. É bastante dinheiro. Dividindo esse bolo todo pelo número de ações, o resultado é um provento por ação, o PPA, já líquido, de R$ 6,46. R$ 6,46 por ação. É um número bem expressivo. E com base nesse retorno, o estudo acha que o preço de hoje é um bom ponto de entrada? Exato. Aí a análise faz o cálculo reverso. Se a ação pode pagar R$ 6,46, qual seria um preço justo a se pagar por ela hoje? E por essa metodologia, o preço justo calculado é de R$ 80,75. 80,75. Isso. E na época do estudo, a cotação estava em R$ 72,92. Ah, então a conclusão é que seria um momento interessante para aportes, mas você falou que se as premissas mudarem... Exato. A conclusão é que sim, é um momento interessante. Mas, e esse mas é gigante, o estudo ressalva que a margem de segurança está relativamente baixa. O que essa margem de segurança baixa significa na prática? Significa que o preço atual não está tão longe do preço justo. Não é uma barganha clara, sabe? Entendi. E significa também que o investidor precisa monitorar ativamente aquelas premissas. Se o minério começar a cair ou o dólar mudar de rota, aquele preço justo de 80 e 75 já não vale mais.
É um investimento que exige mais atenção. Fica claro. Então, o dilema da Vale é potencial com margem apertada. Vamos ver se a história se repete com a CSN Mineração ou se o quebra-cabeça dela é outro. É um quebra-cabeça bem diferente. A análise da CSN Mineração é mais direta. O cálculo dos proventos é mais simples porque a empresa tem um histórico de distribuir praticamente 100% do lucro. 100%? Nossa, é basicamente tudo que a empresa lucra, ela repassa? Sim. E às vezes até supera os 100% com programas de recompra. Então, com base no consenso de mercado, o provento líquido projetado é de 37 centavos por ação. 37 centavos. E aqui que vem o contraste que você mencionou antes, né? Exato. O que é fascinante é que, operacionalmente, a empresa é muito eficiente. O problema, ou melhor, o ponto de atenção destacado no estudo não é na operação. Não é no dia a dia. Não. É na governança do controlador. Isso é interessante. É tipo ter um carro com um motor impecável, mas você fica com o pé atrás por causa de quem está dirigindo. É uma ótima analogia. Esse é o chamado risco não quantificável. Ele não entra na fórmula do preço justo, mas pesa na decisão. pesa muito. Um investidor mais conservador pode exigir um desconto maior no preço para aceitar esse risco, ou simplesmente ficar de fora. Certo. E com esses 37 centavos de provento, qual a conclusão sobre o preço? A conta fecha? A análise calcula um preço justo com base num retorno esperado de 8% em dividendos. Com o provento projetado, esse preço justo seria de R$ 4,62. 4,62. O detalhe é que, no momento do estudo, a cotação era de R$ 5,31. Ah, então o preço na tela estava bem acima do que seria considerado justo pela análise. Exatamente. A conclusão é direta. Não é considerado um momento interessante para compra. O preço não fecha a conta e ainda tem essa camada do risco de governança. Muito claro. Saindo do minério de ferro, vamos para o petróleo. Chegamos na Petrobras. E se na CSN a preocupação era a governança corporativa, aqui a análise levanta a bandeira do risco político, né? Sim, e os temas se conectam. O risco político é, no fundo, um risco de governança em escala nacional. A percepção que o material destaca é que a empresa pode ser usada como uma ferramenta política. O que isso quer dizer na prática? Tipo, a empresa ser forçada a segurar o preço da gasolina num ano eleitoral, mesmo que isso prejudique o lucro? Esse é o temor clássico. E ele fica mais forte num ano como 2026, que é ano de eleição presidencial. O receio é que as decisões de investimento sigam critérios políticos e não os mais rentáveis. O estudo até cita o exemplo histórico dos investimentos pesados em refinarias. Que não deram o retorno esperado, né? Exato. Existe sempre essa tensão. É um cabo de guerra constante. Mas ok, tentando isolar esse fator e olhando só os números, o que a análise projeta? A premissa aqui é de um payout de 50%. Ou seja, de cada R$ 1 que a Petrobras lucrar, a análise assume que 50 centavos vão para o bolso do acionista. Perfeito. E o consenso de mercado aponta um lucro de R$ 6,05 por ação em 2026. Aplicando essa fatia de 50%, o provento por ação projetado chega a R$ 3,02. R$ 3,02. E o veredito sobre o preço? É um bom momento, mesmo com risco político no radar? Usando a mesma metodologia, o preço justo calculado é de R$ 37,75. E o preço na época era? R$ 41,10. Então, de novo, o preço de mercado estava acima do preço justo. Estava. Mas a conclusão do estudo é um pouco diferente. A ação é classificada como passível de ser aportada. Ah, é? Por quê? É uma situação muito parecida com a da Vale. O preço de mercado está acima, mas a diferença não é tão grande. O que resulta, de novo, numa margem de segurança baixa. Entendi. Não é uma pechincha, mas para quem topa o risco ainda poderia fazer sentido. Exatamente essa a leitura. Interessante. Para fechar nosso quarteto, vamos para o setor químico com a Unipar. O que se destaca no estudo sobre ela? Na Unipar, a principal característica é o payout historicamente muito elevado.
A análise projeta 90%. 90%? É quase tudo também? Quase tudo. E tem um detalhe técnico importante que o estudo ressalta. Qual seria? A análise foca na ação preferencial. E, por estatuto, essas ações recebem 10% a mais de proventos que as ordinárias. Ah, esse é um detalhe que muita gente deve deixar passar. Porque existe essa diferença. Geralmente é uma compensação. As ações preferenciais não dão direito a voto nas assembleias ou têm voto restrito. Entendi. Troca-se o voto por um dividendo um pouco maior. É essa troca. Faz sentido. E como isso impacta o cálculo final do provento? O cálculo tem alguns passos. Primeiro, o consenso de lucro é de 4,14 por ação. Aplicamos os 90% de payout, o que dá um provento base de 3,72. Sobre esse valor, a gente aplica os 10% a mais. No fim da conta, o provento projetado para a ação preferencial da Unipar é de R$ 4,09. R$ 4,09. E o veredito final? Com base nesse número, a Unipar está num bom momento de compra? Os números finais mostram o seguinte. O preço justo calculado seria de R$ 51,12. E o preço de mercado? No momento da análise, era de R$ 58,14. Outro caso em que o mercado parece estar pagando mais caro? Exatamente. A conclusão, assim como na CSN Mineração, é que não é considerado um momento interessante para aportes. Certo. Então, se a gente colocar as 4 cartas na mesa, o resumo da ópera é: Vale e Petrobras aparecem como interessantes, mas com um asterisco gigante de margem de segurança baixa. Isso. Já a CSN Mineração e a Unipar, pelos preços atuais, recebem um não obrigado do estudo. É por aí? É um resumo perfeito. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a análise reforça uma ideia fundamental. Empresas de commodities são, por natureza, muito voláteis. Elas vivem em ciclos. E a gente viu o porquê dessa fama. Uma projeção inteira para Vale pode ir por água abaixo se o preço do minério cair 10%. É uma aposta em muitas variáveis ao mesmo tempo. Cotações oscilando tanto pode ser um desafio. É preciso ter estômago. E tem uma orientação muito valiosa na análise sobre quando olhar para essas empresas, né? Não é só sobre o preço, mas sobre o momento do ciclo. Exato. Essa talvez seja a lição mais importante. A estratégia geral é que o melhor momento para comprar ações de commodities é quando elas estão depreciadas. Ou seja, quando a própria commodity está lá embaixo. Exatamente. Quando o minério, o petróleo, estão nas mínimas históricas. A lógica é comprar na baixa do ciclo, esperando a alta. Então a lição aqui é que a pergunta não é só a empresa é boa, mas principalmente, estamos no momento certo do ciclo para comprar? Comprar na euforia aumenta muito o risco. Potencial de lucro. É preciso investigar as premissas, analisar o preço, a margem de segurança e todo o contexto que não está na planilha, né? Seja de governança ou político. Perfeitamente colocado. E tudo isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? A gente está aqui tentando prever o futuro olhando para um único ano, 2026. Mas para empresas que vivem nessa montanha-russa de preços, será que o método mais prudente não seria tentar olhar a paisagem inteira, com todos os seus vales e picos ao longo de vários anos? Vamos dar uma olhada rápida no que nossos estudos apontam para 4 grandes empresas de commodities do Brasil lá para 2026. A gente projetou dividendos e o potencial de investimento para Vale, CSN Mineração, Petrobras e Unipar, para ver onde podem estar as boas oportunidades. Primeiro, a Vale. Com o minério de ferro na casa dos $100, a gente projeta uns proventos de R$ 6,46 por ação. O preço que consideramos justo para ela seria R$ 80,75. Hoje ela está sendo negociada a R$ 72,92, então é interessante, mas a margem de segurança não é tão grande, viu? Em segundo lugar, vamos falar de CSN Mineração e Unipar juntas, porque a situação é parecida. Basicamente, as duas estão com as cotações acima do que a gente considera o preço justo. A CSN Mineração, por exemplo, está em R$ 5,31, mas nosso preço justo é R$ 4,62. Sem falar que a governança do controlador dela é meio questionável. Já a Unipar está em R$ 58,14, com preço justo que a gente calcula em R$ 51,12. E por último, a Petrobras.
Bom, aqui projetamos proventos de R$ 3,25 por ação. O grande fator de risco, como sempre, é a governança, né? A empresa pode virar uma ferramenta política, especialmente em ano de eleição. A cotação dela tem R$ 41,10, um pouco acima do nosso preço justo de R$ 37,75, mas ainda assim, é uma possibilidade a se considerar. Resumindo tudo, nossa análise aponta que Vale e Petrobras têm oportunidades, com riscos diferentes, enquanto CSN Mineração e Unipar parecem estar acima do preço ideal no momento. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.